Dúvida, se a Honda-san perder as memórias por conta daquela piranha que tá com aquela faca, se prepara que eu quero fazer aqui um movimento rumo ao Japão, uma vaquinha pra me levar pra eu conversar com a autora, porque eu vou explodir de ódio, e isso vai acontecer no próximo episódio, eu tenho certeza. Mas até lá, Harou Arado, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Fruits Basuketo, aonde irei enaltecer os episódios mais recentes, o que eu achei como foi, o que merece ser destacado, o que a gente tem que se revoltar, o que a gente tem que chorar junto no vídeo. Então, meus queridos, vamos logo, papo reto aqui, eu e vocês. Esses episódios foram lindos, finalmente tivemos o desenrolar da protagonista, a gente vê que ela nunca teve uma identidade própria, você vai entender vendo o vídeo até o final. A gente viu o diálogo e o desenrolar, a verdade chocante que acabou com a protagonista através de seu par romântico, e vemos no final aquilo que vai fazer ela perder a memória no próximo episódio. A desgraçada tá com uma faca, porque ela não podia soltar, ela tinha que andar com a faca no meio da cidade até a casa do Shigure. E você acha que vai dar bom aquilo? Com certeza ela vai fazer uma tragédia, porque poderíamos pensar, a culpa vai ficar pra Toro, que ela acertou o Kurendo, vão criar uma desculpa por ser líder da família. Só que isso não cola porque uma das criadas viu, e uma das criadas não curte muito a Akito. Então não vai acontecer isso. O que pode acontecer é pela desordem psicológica, pelo abalo da Akito, ela ver a Toro e pensar, tudo começou com você, e culpar a Toro, e a partir disso esfaquear ela. A Honda vai ficar no estado grave, acontece que vai pro hospital, e assim eles decidem retirar as memórias da Honda ou alguma coisa temporariamente, momentaneamente, através do método do Hattori, porque você pode estar achando, por que você acha isso, Haru? Porque eu quero que você tenha noção, o próximo episódio está auto-intitulado, qual é o seu nome? Dando a entender pela voz e pelo título que a Honda não se lembra de mais nada e que está começando a conhecer todos novamente. Diante disso, podemos dizer que algo atrelado poderia ser o Akito, me diga seu nome realmente de verdade, numa conversa. Mas eu acho que ela vai perder as memórias por tudo que aconteceu, e daí a gente vai ver ela recomeçando com o clã Soma. Pelo menos é o que eu acho que pode acontecer. Se fosse 20 episódios, era algo provável. Como é 3 eu não sei, é especulação própria minha. Relembrando, não leio o mangá e não quero saber nada do mangá. Então é a minha opinião, é especulação que a gente vai ter até semana que vem. Mas, para todo caso, acredito que agora, até o final do vídeo, eu quero destacar mais o episódio, digamos que dissecar, conversar um pouco com vocês sobre a importância e o impacto que esse episódio teve, o mais recente como os anteriores, sendo que Fruits Basuketo é uma obra que inspira muito na nossa realidade e na forma como temos um psicológico abalado em muitos casos. Então eu quero enaltecer um pouco do Kyo, um pouco do Akito até, e conversar sobre o que anda rolando nesse episódio, que eu acho que é importante de destacar, porque é uma trama muito boa, é um anime de drama, e vocês sabem que drama eu sou apaixonado, então bora conversar um pouco, mas lembre-se, se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, comente aí o que você está achando, dê like, isso tudo ajuda o canal a crescer, o engajamento do vídeo aumenta e mais pessoas vão conhecer meu trabalho, então se você realmente gosta do que eu faço e quer continuar me apoiando, a única maneira é você compartilhando esse vídeo com uma amiga ou com um amigo pedindo para se inscrever e dando like, que isso vai ajudar bastante. Mas, para todo caso, então, bora falar sobre Fruits Basuketo e seu início de clímax, onde vemos tragédia atrás de tragédia e a maldição se quebrando, correndo cada vez mais. Começando logo de primeira mão, vamos ao grande ponto do vídeo, que é o episódio mais recente até então. Vamos falar de Kyo e a relação com nossa querida protagonista. Muitos vão pensar, Haru, o que a gente pode pensar disso? O que vai rolar? Então, vamos começar pelo fato mais provável, a questão da culpa, a relação com a Kyoko-san. É interessante porque o Kyo diz que ele ouviu Yuri-sanai, ou algo semelhante, por conta de que na tradução literal fica eu nunca irei te perdoar, de uma forma bem rápida para dizer para vocês. E acontece que no Nihongo, nosso querido japonês, há uma palavra chamada sumanai. O que é sumanai, Haru? É um jeito rústico, meio yankee, que significa me desculpe, me perdoe, foi mal. Você vê a similaridade do Yuri-sanai para o sumanai, de certa maneira. Então pode ser que seja uma troca de palavras que soam uma ressonância. A Kyoko queria falar me desculpe, Kyo, por algo visando, ou seja, o que ela estava pensando em relação à Honda, ou até mesmo a ele, ou alguma coisa aleatória. Só que acontece que o Kyo, com todo o instinto de culpa, toda a tragédia, seu psicológico abalado, ele ouviu essa palavra que ele já havia ouvido quando era criança. E a culpa veio, explodiu e faz com que ele ache que ela falou isso, mas no fim ela falou outra palavra. Não precisa ser necessariamente sumanai, pode ser outra palavra que tem uma ressonância semelhante pelo som a Yuri-sanai. Só que acontece que nesse momento a gente vê
ele pode ter trocado as palavras, pode ter sido uma outra palavra com outro significado totalmente. Ele estava em pânico, ele estava pensativo, ele pode não ter pensado no que era realmente que ela falou. Então é interessante, porque pode ser que nem tenha sido direcionado a ele, pode ser que ela tenha falado para outra pessoa sobre o que ela estava pensando, e eu gosto de ficar avisando que ela estava falando realmente com a Honda, ou que ela nunca iria perdoar a maneira com que ela estava agindo, a maneira do Tatsuya ter deixado ela cedo. Então pode ter muita coisa, gente. Aquela palavra não quer dizer que foi direcionado para o Kyo. E é interessante isso, porque o Kyo vai sentir isso, obviamente. Ele estava do lado dela. É como se ele reconheceu ela, ela vai reconhecer ele. E é interessante porque eu acho que essa questão de pânico, de certa maneira, é um aspecto que é muito abordado para nossa realidade, porque eu vou dar um simples exemplo para você. Quando você está numa rede social, que eu não vou dizer o nome, mas acontece que você vê lá uma indireta de uma pessoa, um comentário, porém, você já acha, essa pessoa tá mandando uma indireta pra mim. E não foi específico pra você. Foi pra uma outra pessoa, foi pra um geral, sobre um pensamento. E você já quer tomar pra você. Então é interessante, porque se a gente faz isso, é um sentimento que eu quero que você tenha similaridade de como que eu poderia estar se pensando, só que 10 vezes pior, sendo que ele teve uma vida muito difícil já na infância dele, com problemas psicológicos devido à relação maternal-paternal dele. Então isso combina no reencontro com a Kyo, que já havia tido um desentendimento, onde a gente viu a maneira com que ele saiu quando era pequeno do lado dela. Então não tem como, gente, eu acho que é interessante, tem que ser destacado isso, porque um simples exemplo da nossa realidade, eu quero que você sinta na pele como que o pode ter sentido. É interessante, ele se sente culpado, obviamente, isso vai ser um sentimento que ele sempre vai ter, por conta de que por mais que ela não tenha falado, eu nunca vou te perdoar, e se ela não falou isso, mesmo assim a culpa não vai desaparecer, porque isso é o de menos. Afinal, ele poderia ter salvado ela, ele poderia ter encostado nela, mas ele não fez isso, por conta de que ele teve receio, ele poderia se transformar, poderia ter problemas. E muitos vão pensar, mas Haru, como que ele anda de mão dada com o ator, por exemplo? Assim já é um furo no enredo. Não é que um furo de enredo. Eu quero que você tenha consciência que agora é diferente daquela época. Agora ele tem uma relação mais própria com garotas, com mulheres. Naquela época, ele poderia achar que um simples encosto em alguém ao redor poderia transformar ele num gato, caso ele encostasse, abraçasse nela. Só que é diferente de agora. Agora ele já teve contato, ele sabe os limites de onde a sua transformação vai ir. Só que naquela época não. Então é interessante frisar isso, porque não é um furo e você consegue perceber isso, o porquê ele estava com aquele receio, porque ele não tinha um contato tão presente com mulheres. Pelo menos é isso que eu viso, não tem outra justificativa. Ou, no pior dos casos, pode realmente ser um furo, infelizmente é isso. Mas a questão é que ele teria que abraçar ela, de certa maneira. Se ele segurasse ela e puxasse com força, ela bateria no peito dele, de forma que iria abraçar. Então, a forma como ele poderia segurar e puxar ela poderia gerar um abraço, e por isso que ele teve receio. Então, é interessante, porque o seu pânico, a maneira com que ele pensou, fez com que a sua garganta parasse, e se ele tivesse falado algo, poderia que ela tivesse notado. Ela poderia ter olhado, talvez, se ele tivesse falado Abunai, Kyoko-san, ela poderia ter olhado pro lado, pra trás, e isso poderia ter evitado, possivelmente. Mas acontece que isso iria combinar muito no lado dele se transformar, e isso impediu, ele acabou priorizando sua própria vida. Só que acontece que a gente consegue compreender isso por conta de toda a trajetória desde o início, desde pequeno, a forma como ele viveu. Então não tem como culpar o Kyo, porque ele não tem culpa disso. Então não tem como, gente, eu acho que é um destaque. A maior culpada foi a Kyoko. Muitos vão querer me julgar, mas eu quero que vocês tenham noção. Ela tava no trânsito. Ela tinha que olhar pros lados. Ela não podia ficar alienada, não importa o que estava acontecendo. E infelizmente, uma desatenção cotidiana que até nós podemos ter fez com que ela perdesse a vida. Então, é interessante. Mais uma vez, eu quero reafirmar. A culpa não foi do Kyo, porém, ele vai se sentir culpado, porque se fosse a gente no lugar dele, a gente se sentiria culpado. É muito fácil a gente falar, ele não é culpado, mas se a gente tá no lugar dele, obviamente a gente vai se sentir culpado, porque a gente tinha a chance de salvar uma vida. Só que acontece que a gente priorizou os nossos desejos egoístas, de certa maneira. Então eu consigo compreender o psicológico do personagem em questão. E diante disso, a gente vê que ele não se perdoa, ele não se acha digno de ficar com a filha da Kyoko, sendo que ele poderia ter salvado, por mais prejudicial que fosse o futuro. E acontece que com isso em questão, a gente vê que essa verdade chocante deixa a Honda imóvel. Ela não sabe o que fazer. Como que ela vai dizer algo diante de tudo isso? Ele não quer ser perdoado, ele não se acha digno de receber o perdão, sendo que a Kyoko foi uma pessoa que sempre o ajudou. E acontece que devido a isso a gente vê que o episódio faz
com que ele tenha criado um vilão para que ele continuasse fugindo, para que ele não assumisse suas culpas e seus erros, que ele não percebesse a realidade. Ele se cegou colocando o Yuki como grande vilão, sendo que ele não era. E diante disso, a gente vê até onde gerou isso tudo. E acontece que agora que ele está começando a admitir, ele não se acha alguém digno de ter um futuro feliz. E com isso, a gente vê que ele não quer ficar ao lado mais da Honda. E acontece que ele falou tudo isso porque ele percebeu os sentimentos amorosos que ela está nutrindo. E nesse momento, pela primeira vez, vemos que a Honda está demonstrando seus objetivos próprios, sua personalidade. Ela vai entrar então na fase rebelde dela. Ela não vai mais concordar com a mãe dela, se foi isso que a mãe dela falou. Porque o amor que ela nutre não é algo que vai conseguir ser suprimido e apagado, sendo que é algo que ela está sentindo pela primeira vez. Com isso é muito interessante, porque indo do Kyo, a gente vai falar agora da protagonista. A questão do plot da Honda-san é muito interessante e é envolvente de certa maneira, por conta de que a gente sempre conheceu uma personalidade gentil, complacente, bondosa, benevolente, uma personalidade altruísta que faria com que ela sempre propagasse o bem e sempre desejasse o bem, nunca nutrindo ódio e sempre ajudando, fazendo tudo que fosse possível. É interessante isso, porque esse é o plot da Honda, é a sua personalidade, mas é a sua personalidade que ela copiou de seu pai Tatsuya, não é a sua identidade própria, e quando isso foi apresentado, foi apaixonante. A gente começa a conhecer ela e os seus desejos. Então, finalmente, no episódio que ela foi o destaque, se eu não me engano, o último episódio ou o episódio anterior ao último, acontece que a gente vê o seu desejo pela primeira vez. Ela ama o Kyo, ela está procurando uma maneira de quebrar a maldição do Soma, não pelo clã, não pelo Momiji, não pelo Yuki, não pela Rin, não pelo Hatsuharu. Ela quer ajudar a priorizar o Kyo, porque ela não acha justo o Kyo ter que sofrer mais. Ela não tem tempo restante, ela poderia ajudar todos, ela poderia, porém isso é uma farsa, é uma desculpa, porque o seu verdadeiro intuito de todos, se ela puder, é salvar o Kyo antes de todos. Se ela tiver que escolher, ela vai salvar o Kyo. A gente vê isso, a maneira com que ela se expressa. Diante disso, a cena da Kaguya irrita, porque quem é a Kaguya para tentar bater na Honda? Mas aquele tapa dando choque na realidade faz com que ela demonstre os sentimentos para o Kyo. Está na hora dela fazer isso, porque o amor que ela sente não é um amor por pena, é um amor paixão e verdadeiro. E diante disso, a gente vê que é reafirmado no último episódio mais recente, onde ela mostra que ela não está mais idolatrando e colocando sua mãe no centro. Ela não vai mais viver por dores no passado. Ela finalmente está no presente, olhando, visando o futuro e o amor que ela tem pelo Kyo. Diante disso, ela não quer deixar esse amor ir, mesmo que essa verdade chocante faça com que ela não saiba como agir, como reagir, o que ela possa falar. Afinal, o Kyo disse algo, ele poderia ter salvo, não importa o que a Kyoko disse. E acontece que a Honda não sabe como agir, porque ela ama o Kyo. E ela sabe que no fim das contas ele também não teve culpa, por mais que ele pudesse ajudar ela. E com isso a gente vê que isso tudo vai se desenrolando, porque a Honda está imóvel, ela não sabe mais o que fazer após ouvir toda a verdade, tudo que o Kyo falou. E acontece que nisso o Kyo a abandona, ele fala que ficou decepcionado com a maneira com que ela agiu. E com isso a gente vê que o Yuki finalmente chega, tendo ouvido parte da conversa. Ele tenta consolar a Honda, mas ele tem que ir até o Kyo para saber toda a história no total. E acontece que o episódio vai se concluindo com a piranha da Kito chegando, causando tragédia, com a Honda praticamente sem vida, criando expectativas para o próximo episódio. Sem dúvidas, é tragédia em cima de tragédia para provocar lágrimas, onde a gente fica fascinado por cada vez mais Senfrutsu Basuketo. Com toda certeza é o remake da atualidade, nenhum outro remake que está sendo feito, produzido ou já foi feito tá batendo Frutsu. Frutsu é uma maestria de drama, a forma como desenrola personagens, questões, valores que a gente pode ter para a nossa identidade, nossa realidade, casos que já nos aconteceram ou casos que a gente conhece ao redor de pessoas que gostamos, é incrível, impecável. Diante disso, a gente fica pensando, o que pode acontecer? Afinal, falta poucos episódios, quem mais vai quebrar a maldição, Haru? Então, acredito que a mais cotada vai ser a Rin, caso a Toru realmente perca a memória e a Rin descubra tudo o que aconteceu. Eu acho que pode ser a Rin, mas no bolão ainda continuou a Hatsuharu. Como é 3 episódios, não acho mais que a Yano e companhia vão perder a maldição. Acho que o que pode acontecer ainda é o Yuki quebrar a maldição dele, quando ele contar pra Mati sobre toda a questão do Kansoma. Então ainda acho que o único que pode quebrar vai ser o Hatsuharu e vai ser o Yuki. Mas isso dentro de contexto, de plot no episódio. Quando a obra estiver no seu final, digamos que o último episódio, passagem de tempo, provavelmente a Kisa deve ter quebrado a maldição e mais alguém. Pelo menos é o que eu acho.
Pra todo caso, é interessante, porque eu até poderia falar da Akito, mas eu tô tão pistola com ela que eu nem vou falar dela. Mas só falando de uma maneira rápida pra não ficar esquecida. A desgraçada realmente gerou pena, a gente queria ter compaixão, até o momento que ela fez a facada no coreano. Depois disso, eu não senti mais nenhum remorso. Por mim, eu mesmo usava uma facada na Akito. Mas a gente viu que eu vou ter ódio cultivado, por isso que eu não quero falar tanto dela nesse vídeo, porque provavelmente ela vai fazer algo com a Honda-san que não está bem psicologicamente, está abalada. E a Akito já não tá tão bem, então vai ser uma tragédia solta. Para todo caso, é interessante ser frisado algo, meus queridos. A gente tem como noção que a Akito tá como líder, mas ela não vai ter condições. Possivelmente o Shigure vai cuidar dela, Hattori, Kurei, no caso ele sobreviva. E com isso em questão, o que a gente pode pensar para o futuro, meus queridos? Então, eu acho que o líder do Kansoma vai se tornar o Yuki, porque se visar na questão dos animais do Zodíaco, o rato era o mais próximo do líder. Diante disso, quando ele quebrar a maldição dele, e a Akito for pra cadeia, pro sanatório, ela for internada, ela não vai mais poder fazer a continuidade da família, digamos que das funções como líder do clã. Então eu acho que nesse momento em diante, o Yuki é o único que vai ter a capacidade de ser um novo líder. Relembrando, é o que eu acho, visando a personalidade e a questão como o Yuki tem, digamos, liderança. Então é o que eu acho, é o que eu penso, mas posso estar enganado. Para todo caso, é interessante frisar, o Hiro quebrou a maldição dele. Acredito que no próximo episódio a gente vai ter uma bomba sendo revelada, porque caso algo aconteça com a Honda, Momiji vai ficar pistola, e assim a verdade vai ser contada, Momiji não vai querer saber, o Hiro vai contar porque ele é criança, já vai dar um gatilho, e assim a gente vai ver tudo ser revelado, todo mundo quebrando a maldição. Então, isso pode acontecer, tenho chances, especulações, fé e esperanças que vai realmente ter algo grande no próximo episódio e no 10º também. Mas, para todo caso, acredito que praticamente tendo falado um pouco sobre tudo de Fruits e o momento mais recente, a gente vai para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Fruitsu Basuketo? Para o próximo episódio de Fruitsu Basuketo, tenha em mente que a gente vai ver tragédia, bomba, fofoca ser revelado. Por conta de que Hiro vai contar, Momiji vai ficar pistola caso algo tenha acontecido com a mulher que ama, a Rin vai ficar brava pela amiga, a Toro pode ficar em estado grave, mais do que o Kureno já tá. A gente vai ver Kyo e Yuki terem, digamos que um desentendimento onde a verdade vai culminar, e com isso eles vão voltar junto pra casa, vão ver a Honda assassinada praticamente, vão querer enfiar porrada no Akito, o Shigure não vai deixar, e com isso tá estourado a bomba, gente. Então tenha em mente que o próximo episódio já vai começar com o tempo off-screen, a gente já vai ter visto umas coisas acontecer, uns flashbacks, e assim todo mundo vai ficar preparado, todo mundo vai chorar logo no início, porque a verdade vai ser solta, e eu já vou ter lágrimas porque ela deve ter perdido a memória, o Kyo vai sofrer mais, até que no final ela vai lembrar, o Kyo vai se apaixonar de volta, ela vai se apaixonar e a gente fica com a expectativa criada daí pra gente ver mais romance com drama. Então se prepare que vai ter muita coisa legal, gente, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Praticamente Rin e Momiji devem aparecer no próximo episódio, Hiro talvez, não tenho tanta certeza, e a conversa de Yuki e Kyo até gerar na cena de Akito e Honda, para depois visar o futuro, como é a relação de Honda-san, nossa querida Toro, com o Kansoma de agora em diante. Então, você já sabe, lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Fruitsu Basuketo. Mata na